com o conhecimento espírita, podemos dizer que... Isso aí mesmo, não precisa ler. Não se lê. Melquisedeque e o Eu Sou, que aparecem no Velho Testamento, era Jesus? Penso que era Jesus, ou seria mesmo Deus? Vou responder. Existem muitas pessoas que levantam a hipótese de que essa entidade, que é conhecida como Deus de Israel, esse que falava com Abraão, Isaac, Jacó, esse que orientou Moisés, esse que entregou os 10 mandamentos, esse, o Deus para o qual os judeus erigiram o seu templo, seria um espírito muito evoluído para o qual eles prestavam um culto. E existem pessoas, até mesmo dentro da doutrina espírita, conheço espíritas que são bastante estudiosos, que acreditam que essa entidade com a qual esses homens travavam contato seria Jesus de Nazaré, ou alguém em nome dele que se apresentava. E conheço outros que dizem que não, que o Deus de Israel não era exatamente Jesus, mas um espírito tal como tem Ismael, que é o responsável pelo Brasil, há um outro que é o responsável por Israel, e que é esse cara, que é um espírito extremamente evoluído, que é o que se comunica com eles, que tem uma característica. E aí a gente tem que entender a dificuldade que muitas vezes a gente tem de entender as coisas, e acabamos fazendo modelos de adoração equivocados, que o fato de nós agirmos dessa maneira não significa que seja a expressa vontade da entidade que nos cuida. E eu dou um exemplo na doutrina espírita. A doutrina espírita tem como base a transformação moral, mas como isso dói demais, o movimento espírita, não é o espiritismo, o movimento espírita se escondeu atrás da frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, e gerou durante uma boa parte do século XX um movimento muito assistencialista e não um movimento de transformação moral. Nós tivemos um longo período no século XX no qual o espiritismo era conhecido pelo quê? Prática da caridade. Ser espírita tem que distribuir sopa, fazer uma atividade assistencial. Não estou tirando o mérito disso, mas que a gente fez isso e se escondeu atrás dessas atitudes e não realizamos a nossa transformação moral. Fizemos, na verdade, um movimento espírita onde as pessoas tinham como regra o quê? Ir para o centro espírita, ter o culto do evangelho no lar, fazer a caridade, termos uma atividade no centro espírita, engajado no movimento espírita. Isso é ser espírita. Hoje, a gente até tem uma revisão desses conceitos. Não, o importante é viver o amor, é se entregar ao amor. E isso, consequentemente, me leva a fazer a caridade, a participar, mas não porque é a minha obrigação de fazer. Eu tenho a obrigação de realizar. Não por isso, mas porque eu preciso promover em mim uma transformação interior. E aí, muitas pessoas acabam se escondendo atrás desse tipo de situação. Então, alguns conheço espíritas que eu respeito muito, dizem, não, o Deus de Israel é Jesus. E outros dizem, não, é o espírito protetor de Israel, que os judeus de seu tempo, na miopia que eles tinham, eles olhavam esse senhor deles e tentavam adorar esse senhor como eles bem acreditavam que seria o certo. Então, eles... O que foi? É meu instrumento didático. Então, eles tinham uma maneira... Isso aqui é um negócio de guarda-chuva, para guardar guarda-chuva. Sensacional. Então, eles olhavam o Deus ou a referência de divindade que eles tinham e faziam sacrifício, faziam isso, faziam aquilo, que era a maneira que eles tinham naquela época de interpretar como se poderia adorar a esse Deus. Mas isso não significa que seja ali de uma expressão. E aí você vai ver também, em determinados momentos,
o Deus de Israel ordenando a Josué que entre nas aldeias e mate tudo que tenha fôlego. Seria realmente a entidade ou um problema de filtragem mediúnica? Será que as entidades estariam realmente sugerindo que se fizesse isso? Ou o coração dos homens, manchado de sangue, acabava fazendo que a gente tomasse como divino ordenações que eram puramente nossas? Então, tem todas essas questões para se resolver, né? Mas não há uma posição fechada dentro de uma literatura tipicamente espírita, asseverando de maneira cabal que sim, a entidade que se manifesta no Antigo Testamento seja Jesus.